Senhor, te damos graças, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade em nossas vidas. Nós sabemos que no Senhor não há mudança nem sombra de variação. O Senhor é bom, sempre foi bom, sempre continuará sendo bom e fiel, Senhor. Mesmo quando a gente não é fiel, o Senhor permanece sendo fiel a nós. Nós te damos graças, Senhor, porque o teu caráter não muda, porque o teu caráter é reto, porque a tua palavra é reta. Não há mudança, o Senhor não muda de humor. Aleluia, o Senhor é sempre bom, é sempre fiel a nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de cultuarmos ao Senhor, de adorarmos ao Senhor, de te louvarmos, te bendizermos. Muito obrigado, Senhor. Que privilégio estarmos em um ambiente como esse, Senhor. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Fala conosco nessa manhã, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, ouvirmos as tuas direções e para te adorarmos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom dia, povo santo. Aleluia. Você está bem? Amém. Aleluia. Você pode sentar. Obrigado ao grupo de música. Aleluia. Aleluia. Como Ele é bom. O Senhor tem sido bom com você? Amém. Aleluia. Você tem se agradado do Senhor? Amém. O Senhor tem se agradado de você? Amém. Essa segunda pergunta, o amém, sempre é um pouco menor, né? Você tem se agradado do Senhor? Amém. O Senhor tem se agradado de você? Amém. Diminui um pouquinho lá. Mas a gente vai crescer e vai avançar. Aleluia. Aleluia. A nossa proposta para essa manhã é falarmos sobre como andarmos em fé, ou como termos uma vida de fé. Você sabe que a fé... Está dando um pouquinho de microfonia ainda. Aleluia. A gente está com esse microfone chique aqui agora. Tá vendo como tua igreja tá? Aí a gente está ajustando um pouquinho o som. Aí nesses primeiros dias ainda está um pouquinho, mas estamos avançando para a excelência. Amém? Você sabe que a excelência não é um lugar, é uma jornada. A gente nunca vai estar em um lugar onde está suficiente. A excelência é uma busca contínua pelo aperfeiçoamento. A excelência de hoje é a mediocridade de amanhã. Hoje eu estou muito bom, estou excelente, agora eu vou parar. Não, amanhã, se eu continuar do mesmo jeito, eu estou medíocre. Amanhã eu preciso melhorar sempre. A excelência não é um lugar que a gente chega, mas é um lugar que a gente olha e caminha em direção a Ele. Isso vale para as nossas vidas, isso vale para a nossa vida profissional, nossa vida familiar, nossa vida espiritual. E como igreja não seria diferente. A gente vai buscar e perseguir sempre a excelência. Amém? Voltando para o tema, ou entrando no tema, a Bíblia diz por 4 vezes que o justo viverá pela fé. Então a fé é um estilo de vida daquele que nasceu de novo e foi justificado pelo Senhor. Quem é o justo? Se a Bíblia diz que não há um justo sequer. E aí eu te digo, não há um justo sequer pelos próprios méritos, mas Jesus, Ele nos fez justos, Ele nos justificou, Ele nos colocou em uma posição de justiça. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você foi feito justiça de Deus, você foi feito justo por causa do sacrifício de Jesus. Tem muita gente que diz, eu não mereço nada, eu sou pobre, miserável, cego, nu, eu sou a mosca que pousou no negocinho lá do cavalo do bandido. Misericórdia, meu irmão. Jesus morreu por você, para te fazer justo. Você foi a melhor criação de Deus, a coroa da criação de Deus. Deus criou todo o mundo, tudo que existe no mundo, e depois de criar tudo, Ele criou o homem. No 6º dia, Ele criou o homem. E no 7º dia, Ele criou o princípio do descanso.
A palavra para descanso no hebraico é a mesma palavra para desfrute, palavra para desfrutar. Então, você foi criado, em seguida o desfrute foi criado. Ou seja, você foi criado para desfrutar de uma vida abundante, de uma vida próspera. E essa vida abundante e próspera nós alcançamos pela fé. Assim como a salvação. Em Romanos 10, se puder projetar aí Romanos 10, 8, a gente vai ver desde a salvação, desde você alcançar a salvação, você vai alcançar pela fé. E tudo que você vai alcançar em Deus vai ser pela fé. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você percebe que você alcança a salvação pela fé? No próximo versículo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então você alcança a salvação pela fé. Assim como tudo que você vai alcançar na sua caminhada cristã, você vai alcançar pela fé. E nessa manhã a gente vai estudar os 5 elementos da fé. Diga, os 5 elementos da fé. A gente vai ver que a fé, ela tem um padrão de elementos que a gente vai ter dentro da fé, para que a gente possa experimentar uma vida de fé, uma vida que agrada a Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o seguem, dos que o amam, dos que o temem, daqueles que se aproximam dele. Você precisa crer que Ele existe e que Ele se torna um galardoador, um presenteador daqueles que os servem. Às vezes alguém diz, Senhor, eu estou fazendo isso, mas eu não quero nada não. Eu não quero que o Senhor me dê nada não. Eu estou semeando, mas eu não quero que o Senhor me dê nada. Mas a Bíblia diz que Ele é presenteador. Então às vezes a gente quer ser mais espiritual do que Deus. Não, eu estou fazendo isso, mas eu não quero nada não. Não, a gente não faz para receber. A gente faz porque a gente entende que o nosso serviço é uma expressão de honra, de adoração ao Senhor. A nossa vida é uma expressão de honra e de adoração ao Senhor. Mas o Senhor vai nos dar. O Senhor vai nos recompensar. E a gente vai ver que tudo que a gente vai experimentar em nossas vidas vai ser pela fé. Vai ser através da fé, vai ser por causa da fé. Então a gente precisa entender esses elementos. Que a nossa vida, os nossos resultados não vão ser alcançados pelo nosso mérito, pelo nosso desempenho. É sim importante estudar, se aperfeiçoar naquilo que você faz, melhorar, buscar aprender mais, desenvolver expertises naquela atividade que você desempenha lá fora, na igreja. Sim, é importante. Mas não é isso em si que vai trazer o teu resultado. O teu resultado vem através da graça. E a graça você acessa através da fé. Então tudo vai recair na fé. Às vezes alguém diz, vai pregar sobre fé de novo. Mas o justo vive pela fé. A nossa vida é uma vida de fé. Nós precisamos estar continuamente renovando a nossa mente para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está em Romanos 12, 2. E isso a gente vai fazer pela fé. O meu resultado hoje, financeiro, profissional, que é um resultado de destaque dentro do meu trabalho, eu não alcancei porque eu sou muito bom. Eu alcancei porque existe uma graça sobre a minha vida. Alguém poderia dizer, porque eu sou muito bom, eu estudo muito, eu sou desenrolado. Não é o meu caso. Eu estudo, eu me desenvolvo, mas não é por causa disso, é por causa da graça que eu alcancei através da fé. O que eu confessava ontem é o que eu vivo hoje. Na sexta-feira, eu combinei com um irmão lá de Zona Norte, que era um líder lá também, hoje o líder da diaconia lá, e a gente tem uma parceria muito boa, a gente sempre ficava naquela, vamos se encontrar, vamos tomar um café, vamos marcar, sabe aquele vamos marcar, e vamos marcar? Aí esses dias ele ligou para mim, vamos marcar, eu disse, pronto, vamos marcar agora. Mas vamos, a gente marcou para sexta, eu vim de Carpina, tomei um café com ele, passei a tarde com ele e voltei. Quando eu estava voltando, eu botei algumas músicas que eu escutava na adolescência, Novo Som, Catedral. Saiu o som, aleluia. Do tempo que aqui, tem uma lembrança da fase, né? E aí eu parei para pensar, eu disse, rapaz, tanta coisa, que quando eu ouvia essas músicas, eu pensava no futuro, quanta coisa eu estou vivendo hoje. E quanta coisa está muito melhor do que aquilo que eu imaginei para hoje. Mas há um tempo eu venho fazendo confissões de fé, crendo, confessando, declarando, agindo.
E aí eu vejo hoje essas coisas acontecendo. Eu ainda não cheguei no lugar que eu tenho para chegar, ou no lugar que Deus tem para mim. É tudo uma jornada. Mas eu sei que quando eu olho para trás, para o lugar onde eu estava, eu estou bem mais na frente. Eu avancei bastante, e isso foi por causa da graça de Deus. Então a gente vai ver os elementos da fé, e eu te convido a abrir a tua Bíblia comigo, lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 19. Mateus 9, 19. É uma história bem conhecida de todos nós, que é a história da mulher do fluxo de sangue. Você certamente já ouviu essa história várias vezes, já leu essa história, mas hoje a gente vai trazer os elementos da fé, dos 5 elementos que a gente vai trabalhar hoje aqui, que estão dentro dessa passagem. Lá em Mateus 9, 19, vai dizer assim: e Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. Ele seguia a pessoa que veio chamá-lo para ressuscitar sua filha, que havia morrido. No caso, ela estava doente, mas nesse momento chegou a notícia de que ela... E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele, por trás de Jesus, e lhe tocou a orla da veste. Você sabe que a orla é a parte de baixo da veste, aquela parte mais próxima ao chão. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã, ou ficou curada. O que é que a gente vai observar aqui nessa passagem? Dos 5 elementos da fé. O primeiro elemento da fé, a gente vai trabalhar aqui, é o ouvir. Diga comigo, ouvir. Ouvir é o primeiro elemento da fé. Essa mulher, ela disse: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Mas por que ela disse isso? Porque ela ouviu falar de Jesus. Certamente, para desenvolver fé em tocar em Jesus e ser curada, ela havia ouvido falar que Jesus curava, que Jesus libertava as pessoas, que Jesus tinha um poder milagroso, tinha um poder de curar as pessoas. Então, por ouvir falar, fé. Depois que a gente ouve, a gente precisa receber. O segundo elemento da fé é receber. Quando a gente ouve falar alguma coisa e a gente quer crer para aquilo, a gente precisa receber. Lá em Marcos 11, 24, a gente vai ler mais completo essa passagem, mas para a gente se ater nesse momento: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Ou seja, depois que eu oro, eu preciso receber. Se eu estou pedindo pela fé, se eu estou crendo para algo, eu preciso receber. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, eu ouço a palavra, eu creio que essa é a vontade de Deus para mim, então eu preciso receber. O receber não é necessariamente o ter em minhas mãos. Primeiro eu recebo pela fé, primeiro eu recebo no reino do Espírito, primeiro eu agarro pela fé, depois eu vou ver a manifestação disso. O problema é que muitas vezes, muita gente quer primeiro ter em suas mãos para depois receber. Primeiro eu recebo e depois eu vou ter. Então, o primeiro elemento da fé, ouvir. A mulher ouviu falar de Jesus. Segundo, receber. O terceiro elemento da fé, crer. Se eu recebi, eu preciso crer que de fato eu recebi aquilo. Eu preciso crer que de fato eu tenho aquilo em minhas mãos. O quarto elemento da fé, falar, declarar. A mulher disse: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Então ela ouviu falar de Jesus, ela recebeu a convicção de que se ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada. Ela creu naquilo. Então ela disse: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. E aí vem o quinto elemento da fé: agir de acordo ou praticar. Ela rompeu no meio de uma multidão. Muitas pessoas apertavam Jesus. Muitas pessoas naquele momento tocavam em Jesus.
mas ela veio pelo meio da multidão e tocou na orla das vestes de Jesus. O que isso dá a entender para nós? Que ela veio se arrastando, que ela estava prostrada, que ela estava caída. Ela nem poderia estar no meio das pessoas, porque essa doença, como ela sangrava, isso fazia com que ela fosse considerada impura. Então ela não poderia estar no meio de pessoas, ela não poderia tocar em ninguém, e ninguém poderia tocar nela. Então, de forma muito sutil, ela foi se arrastando e rompendo a multidão. Então ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Então, quando isso aconteceu, Jesus parou e disse: quem me tocou? Os discípulos: mestre, imagina você no metrô ou no ônibus de manhã, cedinho, daquele jeitinho. Peguei durante muito tempo, ônibus lotado bem cedinho. Às vezes a gente não precisava nem segurar em nada, ficava lá e ficava bem tranquilo, porque não tinha para onde cair, de tanta gente que tinha ali apertando, segurando. Então imagina Jesus naquele meio, todo mundo querendo estar perto, todo mundo querendo tocar nele, todo mundo querendo estar junto daquele que era a maior celebridade da época do mundo, era Jesus. Imagina quanta gente tinha perto dele, tocando, apertando, empurrando. E aí Jesus disse: alguém me tocou. Eu imagino que foi Pedro. Disse: Senhor, o senhor está de brincadeira, né? O senhor está brincando. Alguém lhe tocou, todo mundo lhe apertando, o senhor está dizendo que alguém lhe tocou. Disse: não, alguém me tocou diferente. De mim saiu poder. Então a mulher se acusou, como a gente diz no militarismo, se acusou e disse: fui eu, Senhor. E ele disse: olha, vá em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. O salvou aqui, a palavra no original é sozo, que é paz, proteção, cura, é um pacote da salvação. Veja que ele não diz: a tua fé te curou, ele diz: te salvou. Quando você é salvo, quando você nasce de novo, você recebe um pacote da salvação, que é cura, que é vida abundante, que é vida plena. Mas a gente precisa crer para receber isso. Você percebe que Jesus não disse: olha, vai porque eu te curei. Ele disse: vai em paz, porque a tua fé te salvou. Porque tinha tanta gente naquele ambiente, tanta gente naquele lugar, tanta gente junto de Jesus, e somente uma pessoa despertou de Jesus o poder. Porque aquela pessoa, ela cumpriu os elementos da fé. Porque tem tanta gente dentro da igreja e muitas vezes não está tendo resultado na vida. Porque tem tanta gente dentro da igreja que está vivendo uma vida abaixo, uma vida aquém daquilo que Deus tem para ela. Você percebe que não é simplesmente o fato de estar perto de Jesus, mas é o fato de cumprir aquilo que Jesus disse que deveria ser feito para a gente alcançar o que Ele tem para nós. Então as palavras que você tem ouvido nesse lugar, você precisa tomar uma decisão de praticar isso, de agir em fé. Eu ouvi essa palavra foi da parte de Deus, agora eu vou receber. E se eu recebi, eu vou crer. E se eu crer, eu vou falar de acordo. Se eu falar de acordo, eu vou agir de acordo, eu vou praticar essa palavra. É muito bom você estar aqui dentro, é muito importante você estar aqui dentro, mas isso não é suficiente para você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. O que é importante é você ouvir aqui dentro e praticar lá fora, e praticar na tua vida, e praticar no teu dia a dia. Diga comigo: ouvir, receber, crer, falar e praticar. Esses são os 5 elementos da fé. A gente precisa analisar em todas as áreas da nossa vida se a gente está aplicando esses 5 elementos ou não. E se eu fosse você, eu anotaria esses elementos. A gente precisa rever, novamente algumas coisas, algumas ministrações muitas vezes, algumas palavras proféticas que foram liberadas a nosso favor. Às vezes aqui eu estou falando alguma coisa e sai uma palavra profética no meio de uma pregação, mesmo sem dizer um labachúria, mesmo sem sapatear no fogo, mesmo sem rodar no manto, palavras proféticas são liberadas. Mas às vezes a gente coloca numa caixa a palavra profética.
Ah, se ele rodar, se ele sapatear, se ele cortar laço, ele está profetizando. Mas não, no meio de uma pregação, meu irmão, profecias estão sendo liberadas. Mas essas profecias, muitas vezes, elas são liberadas e elas passam. Porque pessoas estavam despercebidas no meio de uma pregação, no meio de uma palavra. Então não fica despercebido. Agarra pela fé. Segura a palavra que foi liberada a seu respeito. Segura essas palavras proféticas. Esses dias, Ribeiro mandou para mim uma palavra que a gente recebeu aqui no aniversário da igreja. Pastor Rafael Frota. E eu gosto de salvar e ter esses vídeos e sempre estar assistindo novamente. Mas esse vídeo eu não tinha. E aí eu fui assistir. E ele disse que o crescimento que a gente vive... Se tu tiver... a gente transmite. E ele falou sobre uma palavra de crescimento para nós, que seria muito visível, que a nossa igreja seria um estudo de caso para outras igrejas, para verem o crescimento. Não vai ser de pouquinho, vai ser tudo tão rápido, vai ser tão claro o que vocês vão ver. Se Deus está envolvido nisso, que vai ficar muito claro. Então, palavras como essa, eu gosto de rever para estar alimentando a minha fé, para estar fortalecendo aquelas coisas em quem eu tenho crido. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O quanto da palavra de Deus nós estamos ouvindo continuamente? O quanto da palavra de Deus nós estamos nos alimentando continuamente? O nosso corpo, a gente alimenta todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia. Às vezes 5, 6, tem gente que 7, 8 vezes por dia. Mas a gente alimenta todos os dias. E o nosso espírito, que é quem de fato nós somos? Quanto tempo ou quantas vezes por dia nós temos alimentado? Ou quantas vezes por semana nós temos alimentado? Ou quantas vezes por mês nós temos alimentado? Ah não, eu vou para a igreja no domingo, eu me alimento. Mas e se você se alimentar uma vez por semana? Você acha que o seu corpo vai estar bem? Vai estar saudável se eu comer uma vez por semana? Da mesma forma o nosso espírito. Se eu quero ter uma vida de fé, se eu quero ter uma vida de resultados de fé, eu preciso me alimentar continuamente da palavra de Deus. Isso deve ser algo contínuo, deve ser algo que eu faço todos os dias. Se tem culto na minha igreja, por que eu vou faltar ao culto para ficar em casa? Ah não, mas o culto do domingo à noite, geralmente, desenrolado, pastor Eric, domingo à noite, né, o pregador domingo de manhã, às vezes, né, hoje eu vou para a igreja, eu estou fazendo nada, o pastor Guilherme mesmo, mas eu vou. Não, porque na quinta-feira, não, meu irmão, não, vem para o culto, vem no domingo de manhã, vem no domingo à noite, vem na quinta-feira. A gente entende que às vezes não dá, às vezes não é possível, mas sempre que for possível, coloca força, coloca isso como prioridade. Ah não, mas tem uma reunião, um encontro dos amigos para ir. Mas no dia do culto, não, eu vou para o culto. Não, eu vou para a igreja. Eu não estou dizendo que você tem que estar sempre enfurnado na igreja, mas vem, fica se alimentando a tua fé. Fica sempre ouvindo essas verdades. No meio de um culto como esse, uma palavra liberada e muda a história da tua vida. Quantos cultos eu fui, eu recebi coisas que mudaram a história da minha vida. Se você acha que o teu resultado ele vai vir independente de Deus, então não precisa você vir. Mas se você entende que é Deus que vai gerar, e você vai alcançar esse resultado através da fé, é aqui o lugar que você se alimenta. É aqui o lugar que você recebe essas palavras. E é em casa que você continua se alimentando diariamente. Ouvindo ministrações. Hoje a gente tem tanta tecnologia a nosso favor. A gente tem o Spotify, onde a gente pode ouvir podcasts lá de ministrações. A gente tem o YouTube, que tem inúmeras ministrações. Tem da sua igreja lá, alguns cultos. É bom você rever. Tem Verbo da Vida Zona Norte, tem do Verbo da Vida Sede, tem de qualquer pastor que você quiser aí, que esteja na internet, você tem ministrações. Não é que você vai ouvir de qualquer pessoa. É bom você ouvir de ministrações de pastores que têm uma visão parecida com a sua, que creem na fé, que creem nos dons. Vai ter linhas teológicas que não acreditam no mover do Espírito. Então esse tipo de ministração eu nem escuto, mas eu escuto aquilo que vai alimentar a minha fé.
aquilo que vai me fortalecer. Aí eu chego aqui no domingo para adorar o Senhor e para receber palavras proféticas, palavras específicas, servir e na unção coletiva, na igreja local, eu receber ainda mais. Mas eu não venho vazio para aqui eu me encher. Não, eu já venho cheio e aqui eu transbordo. Amém? Quanto mais você fizer isso, mais você vai experimentar resultados sobrenaturais na tua vida. Não vai ser na tua força, não vai ser na tua sabedoria. Percebe que essa mulher, ela estava numa situação em que na força dela ela não conseguiria fazer. Foi através da fé, mas essa fé exigiu uma atitude de sair da zona de conforto, uma atitude de se arriscar, porque ela poderia naquele lugar até ser apedrejada, porque ela estava impura e tocou em outras pessoas, mas ela decidiu romper, ela decidiu sair da sua zona de conforto e ir para aquele lugar e tocar nas vestes de Jesus. Muitas vezes a gente se identifica com essa mulher. Se eu apenas tocar, tem até um hino, né? Um louvor. Se eu apenas lhe tocar, serei curado, né? Já dá para ver que é melhor eu pregar, né? Mas tem louvores sobre isso. Se eu tocar, na verdade, se as pessoas tocarem em nós, elas serão curadas. A nossa identificação é com Jesus. Ele nos colocou na mesma posição que Ele. Projeta aí, por favor, Efésios 1, 15. Tá ok? Efésios 1, aí vocês vão acompanhando. Efésios 1, a partir do 15. Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. E poder e domínio referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual do seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, o poder disponível para Jesus, o poder que o ressuscitou dentre os mortos, está disponível para a igreja. E ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele deu esse poder para mim e para você. Então nós é que estamos identificados com Cristo. E as pessoas é que vêm a nós para receberem o que Cristo quer fazer sobre a terra. A cura que está disponível para elas, elas vão alcançar em Cristo, através de você, através de mim. O resultado extraordinário que a sociedade precisa. A solução para a sociedade está em mim e em você. Mas a gente precisa andar em fé, ouvindo, recebendo, crendo, falando e agindo. Praticando aquilo que a gente ouviu. Aí você vê no seu trabalho uma pessoa que está com sintomas de enfermidade. Eu estou tão mal, eu estou tão doente. Vai para o médico. Não, meu irmão. Impõe as mãos lá, tenha ousadia, declare cura sobre a vida dela. Não é que você vai dizer que ela não deve ir para o médico, não. Deixa ela ir. Mas se ela ficar já sem sintoma, talvez ela nem queira mais ir. Porque ela percebeu que ela já foi curada. Quem é que vai curar? Quem é que vai trazer esse poder, a operação na vida das pessoas? Somos nós, somos eu e você. Projeta aí, por favor, Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Aleluia! A fé, ela deve operar em nós. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, diga, disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. 24. Porque, por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que
recebeste. Diga, recebestes. E será assim convosco. Essa palavra recebestes no original grego é lambano. O que é que quer dizer lambano? É agarrar com as mãos. É segurar. Segurar e não soltar. E não soltar. Aí Deus chega para nós, a gente ora para alguma coisa, a gente crê, a gente recebe, a gente fala e a gente pratica. Aí toma, o que Deus tem para você, receba. É isso. É isso, é receber, é agarrar. Porque sabe o que é que vai acontecer? Satanás, ele vai pintar quadros para dizer, você não recebeu. Para dizer, olha, nada aconteceu. Olha, aquele pastor lá, ele quer te motivar. Não está vendo? Ninguém na tua família viveu isso. Ninguém na tua família experimentou isso. Ninguém na tua família chegou onde você está dizendo que vai chegar. Onde profeticamente você recebeu. Não está vendo? Aí você, é mesmo. Aí começa a liberar aquilo que você recebeu. Meu irmão, quando as circunstâncias disserem algo para você, não solta o que você recebeu. Não solta o que você creu. Não solta o que Deus te deu. Não solta a cura, não solta a salvação, não solta o avanço, não solta a prosperidade. Porque o diabo não vai ficar aplaudindo aquilo que você está recebendo aqui na igreja. O diabo não vai ficar dizendo para você, olha que legal, parabéns, hein? Você recebeu, né? Não, ele vai dizer, tu recebeu o quê? Aí você vem aqui na frente. Quem está com algum sintoma de enfermidade? A pessoa vem. Está sentindo o quê? Não, uma dor no braço aqui, o médico disse que tem que fazer uma cirurgia. Está bom. Vamos orar. A gente ora, receba a cura em nome de Jesus. Aí a gente orou. Aí o sintoma passou. Aí a pessoa foi embora. Eita, glória a Deus, recebi a cura. Aí no outro dia acordou, foi mexer o braço, deu uma dorzinha. Eita, eu não recebi não. Foi só na hora. Aí o diabo agarra aquela palavra e diz, Senhor, está vendo? Eu tenho legalidade para deixar a doença no corpo dele. As nossas palavras, elas vão dar legalidade para Deus ou para o diabo agir em nossas vidas. E Deus, ele não quebra princípio. Isso foi um princípio que ele estabeleceu. Você é a autoridade sobre a terra, porque Deus te deu. Salmos 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Amém. Quem tem autoridade sobre a terra é você. Porque Deus te deu essa autoridade. Então, quando você declara algo sobre a tua vida, você é a autoridade para fazer isso acontecer na tua vida. Seja de bom, seja de ruim. Tem gente que diz, tudo que eu faço dá errado. Tem até um meme, né? Tudo que eu faço dá errado, tudo que eu digo dá errado, tudo que eu falo dá errado. Pronto. Mas a pessoa fala isso e ela vai viver isso. Não, porque homem nenhum presta. Tem mulher que às vezes está sofrendo aí na vida. Não, porque não tem homem que preste no mundo, porque não tem homem que preste, porque não tem homem que preste. Aí todo homem que chega perto dela corresponde exatamente àquilo que ela está falando. Porque é isso que ela está falando. Ah, tudo que eu me coloco para fazer dá errado. E quando está dando certo, parece que é uma coisa. Aí começa a dar errado. Aí tem gente que quando as coisas estão dando certo, aí começa a ficar com medo. Rapaz, está tudo dando tão certo que eu estou com medo. Você já ouviu isso? Eu não vou nem dizer se você já disse isso. Vou perguntar se você já ouviu isso. Está tudo dando tão certo que eu estou com medo. Percebe onde é que está a expectativa de uma pessoa que diz isso? E aí, como é que estão as coisas? Rapaz, se melhorar, estraga. Como é que estraga, meu irmão? Se melhorar, melhora. Sempre tem espaço para melhorar. Não, está muito bom, meu irmão, mas sempre tem espaço para melhorar. Está muito bom, estou avançando, mas eu sei que é só o começo. Deus tem muito mais para a minha vida. Não, chegou o homem do dinheiro. Não, eu não. Que é isso? Não, eu não. Chegou o homem do dinheiro. Foi, rapaz, você dizendo eu acredito. Eu sempre tenho essa resposta, você dizendo eu acredito. Eu digo isso para não parecer soberbo também, certo? Chegou o homem do dinheiro. Sou cheio de dinheiro mesmo. Às vezes eu brinco, rapaz, está vendo aí? Você dizendo eu acredito. Ele está liberando uma palavra de bênção para tu, seja brincando, seja tirando onda, ele está liberando uma palavra de bênção. Recebe, meu irmão.
Chegou o homem do dinheiro, chegou. Sou eu mesmo. O que é que tem para resolver? Aleluia! Você precisa falar de acordo com aquilo que você está crendo. Se Deus te fez próspero, porque quando alguém diz chegou o homem do dinheiro, não chegou. Ou chegou a mulher do dinheiro, não chegou. Ah, chegou o riquinho aí, ó. O riquinho. É o riquinho mesmo. Você é próspero, independente do que você tenha na conta bancária, você é próspero. Eu até já mencionei aqui um vídeo que eu assisti, muito inspirador, de um pastor voltando do culto numa bicicleta com a esposa no quadro e a filha no bagageiro. E ele sorrindo, animado. Aí passa um irmão de carro, pastor, ele passeou, aleluia, glória a Deus, sorrindo e tal, e foi embora. Aí eu fui ver os comentários. Isso é que é um pastor de verdade, não é um mercador da fé, não está se aproveitando da fé dos outros para enriquecer, e tem uma bicicleta, e é isso mesmo, e não sei o quê. Aí eu disse, o vídeo é inspirador, porque é um pastor que está alegre, independente do que ele tem ou deixa de ter. Alegre, próspero, feliz, abundante. E não é porque eu tenho um carrão que eu sou mais próspero do que ele. Mas não é porque ele anda de bicicleta que ele é mais espiritual do que eu. O problema é que às vezes a gente coloca parâmetros que não são bíblicos. Se ele for pobre, ele é espiritual. Primeiro que nem tem como ser espiritual e ser pobre. Como assim? Porque o que define a pobreza não é o que você tem na conta. Não é porque a pessoa não tem dinheiro que ela é pobre. Pobreza é improdutividade. Se você está produzindo no reino, você é rico, você é próspero. Ah, pastor, mas eu estou com aluguel atrasado, mas você é rico. Creia, use a fé ao teu favor para gerar, chamar à existência aquilo que você está crendo. E vai se manifestar a prosperidade, inclusive na área financeira. Mas o que define a tua prosperidade ou a tua riqueza é a tua mentalidade, não é o que você tem na conta. Então, sim, eu sou próspero, sim, eu sou rico, mas percebe que as pessoas colocam um padrão. Se alguém está enriquecendo, ele não é espiritual. Se alguém está tendo posses, ele não é espiritual. Então, Jesus nos libertou da miséria, da doença e da morte eterna. Aí, quando alguém nasce de novo, ele crê na hora, que se ele morrer, ele vai para o céu. Então, da morte eterna ele foi livre. Da doença, as pessoas creem numa certa medida. Tem uma oração por cura, ela vai lá, ela acredita que Deus pode curar. Às vezes não acredita tanto que Ele quer. Isso é uma coisa que a gente trabalha aqui também. Deus sempre quer curar. Mas elas acreditam na salvação, acreditam na cura. Mas quando vem para a liberdade da miséria, muita gente rejeita. Não, isso aí não. Isso aí não. Porque dinheiro é sujo. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia já diz isso. Não diz. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas vezes, para ter amor ao dinheiro, a pessoa não precisa ter dinheiro. Muitas vezes, quem ama mais o dinheiro é aquele que não tem do que aquele que tem. E a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes alguém não tem nada, mas tem tanto amor ao dinheiro. E alguém tem tanto, mas não tem amor ao dinheiro. Ele é um semeador. Ele é alguém ofertante. Ele é alguém que ajuda as pessoas. Ele é alguém que oferta na igreja. Você percebe muitas vezes o que é que vai demonstrar se você tem amor ao dinheiro ou não? É na hora dos dízimos e das ofertas. Não é só isso, mas isso muitas vezes é um parâmetro. Ah não, dinheiro na igreja não. Eu venho, eu até ouço aí esse pastor falar, até fala umas coisas boas, eu gosto de sair, mas no meu dinheiro não. No meu dinheiro ninguém mexe não. Então você não vai usufruir de tudo que Deus tem para a sua vida. Aí um irmão está necessitado, vai vir falar com você, ó, deixa eu orar por você. O irmão está com fome, sem nada para comer em casa. Tá bom, eu vou orar por você, vai em paz, meu irmão, que Deus te abençoe. E o ajudar? E o suprir a necessidade? Está vendo que eu estou dizendo? Não é só na igreja, é suprir a necessidade de outra pessoa também. Mas também a pessoa tem que ter o cuidado de não ser aquele escorão, não ser o crente dadá. Ah, eu estou precisando disso. Ah, Senhor, me dá um sapato novo, meu sapato está furado.
Aí eu orando para o irmão do lado ouvir, para dar um sapato a ele. Mano, Senhor, como está difícil, Senhor. Levanta alguém, Senhor, para semear na minha vida, Senhor. Já vi coisas muito parecidas com isso. Não, meu irmão, você se veja como alguém que vai suprir a necessidade. Se veja como alguém que vai ser resposta de Deus. Percebe na identificação da mulher do fluxo de sangue ou de Jesus? A mulher tinha uma necessidade. Você se identifica com Jesus que supre as necessidades. Você se identifica com Jesus que é aquele que traz a solução para a vida de pessoas. Quanto mais você se coloca nessa posição de ser um doador, você se coloca na posição de receber da parte de Deus. Porque como eu vou ser um doador se eu não estou recebendo? Então eu dou e recebo. Só que eu entrego 1 e recebo 2. Aí eu vou e entrego 2. Aí o Senhor me dá 3. Pronto, tome 3. Aí Ele me dá 5. Tome 5. Ele me dá 10. E Ele vai multiplicando o que você tem, porque você atendeu a um princípio da fé. Você atendeu ao princípio da confiança. Porque eu ouvi, aí vamos dizer de novo, ouvi. Eu acho que vocês estão ficando com sono, eu estou acabando já. Depois disso aqui a gente vai acabar e vai dízimos e ofertas. Eu estou acabando, fica tranquilo. Ouvir. Receber. Crer. Falar. Praticar. Então aquilo que eu ouço da palavra, eu preciso receber. Eu preciso crer que recebi. Eu preciso falar de acordo e eu preciso praticar de acordo com aquilo que eu recebi. Isso é paz no teu casamento. Isso é paz na tua família. O meu lar é um ambiente de paz. A minha casa é um lugar próspero. Você pode abrir os teus armários e declarar que sou suprido em tudo. Eu como do bom e do melhor na minha casa. A Bíblia diz: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então você declara: o melhor dessa terra na minha casa, na minha dispensa cheia, as melhores carnes, as melhores comidas. Declara: o meu casamento, o senhor não sabe como está. O meu casamento é um casamento de paz, é um casamento dentro da vontade de Deus. A minha família é uma bênção. A minha casa é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção. Eu sempre avanço e prospero em tudo que eu coloco a mão. Tudo que eu coloco a mão prospera. Onde eu me envolvo, dá certo. Amém. Aleluia. A gente percebeu, até comentou outro dia, alguns lugares que a gente ia, às vezes a gente chegava numa lanchonete, não tinha ninguém. A gente estava lanchando lá, daqui a pouco, cheio de gente. Daqui a pouco a gente foi para outro lugar, não tinha fila. A gente chegou sozinho. Daqui a pouco uma fila. Na formatura do Classic Hall mesmo, eu fui lanchar lá do outro lado. Cheguei lá, não tinha ninguém. A moça que estava atendendo estava sentada, conversando com um rapaz. A senhora, conversando com um rapaz lá. Eu cheguei, pedi um lanche e sentei. Começou a chegar gente. Daqui a pouco tinha uma fila. Quando eu saí, eu tirei até foto. Eu nem preparei essa foto. Se tivesse lembrado, eu tinha preparado. Quando eu saí, eu tirei foto. Tinha uma fila enorme para comprar lá. Oxe, pastor, mas isso é coincidência. Eu carrego a bênção de Deus dentro de mim. Você carrega essa bênção de Deus dentro de você. Quando você chega no lugar, o lugar começa a prosperar porque você chegou. Imagina na tua casa como vai ser. Imagina no teu trabalho como vai ser. Imagina na tua igreja como vai ser. Te prepare para um 2024 poderoso, abundante, próspero, de resultados nunca antes experimentados. Aleluia. Gera expectativa para isso. Ideias criativas, negócios altamente lucrativos. Às vezes alguém ora ao Senhor pedindo provisão e Deus libera uma ideia. Às vezes Deus não vai liberar o dinheiro, às vezes vai liberar uma ideia. E através dessa ideia você vai alcançar a provisão para você e vai ser resposta de oração para outras pessoas. Cabral, tá com o vídeo aí? Cabral não, Ribeiro. Por que eu sempre faço isso, hein, Cabral? Meu Deus. Eu sempre faço isso.
Eu acho que é o cabelo grisalho, assim, né? Esse aniversário sem impor minhas mãos sobre vocês, com respeito, honra a vida de vocês. Mas eu queria somar com aquilo que eu sei que Deus está fazendo nesse lugar e na vida de vocês. Eu creio que chegou um novo tempo mesmo. Trocar a roupagem geral, porque o clima todo está mudando. Não vai acontecer de forma fragmentada, como talvez vocês estão pensando. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu vejo as coisas chegando realmente de uma vez. Deus já começou de fato isso, mas vai ser de uma vez, uma mudança que você não vai ter como questionar se é a estação antiga ou se já mudou. Aqui no Nordeste a gente não conhece primavera nem outono. A gente só conhece verão e inverno. No verão chove, no inverno não. É o contrário, né? Mas vai ser muito definido o que Deus vai fazer, não vai ter dúvida. Mudança completa. Essa igreja vai ser um estudo de caso para muita gente. Não é para engrandecimento do nome de vocês, mas exatamente porque Deus existe o soberbo, mas Ele concede graça extra para o humilde. E o coração de vocês vai ser recompensado. Amém. Recompensa chegando. Não abandone a sua confiança, porque ela tem grande galardão. Grande galardão vindo sobre vocês hoje à noite. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Eu declaro sobre o meu irmão uma nova unção operando, Pai. Eu declaro que vai acontecer de forma rápida, mas vai ser evidente. Do jeito que pessoas perguntaram sobre João Batista, e o que a obra de João Batista é de Deus ou dos homens? Ninguém podia dizer que era dos homens. Deus estava se movendo. Eu declaro que vai ser dessa forma. Ninguém vai questionar. É Deus se movendo, é o Espírito se movendo. E eu declaro recompensa chegando. Poder, Pai, operando. Milagres operando, Pai. Obrigado pela vizinhança ouvindo milagres extraordinários acontecendo nesse lugar. Quando eles vierem ver o que está acontecendo nessa igreja, eles vão dizer: isso é uma terra de milagres mesmo. Uma nova unção operando sobre vocês para a área de cura. Em nome de Jesus, uma nova unção operando, uma nova autoridade na sua voz, para que essas coisas aconteçam. Está operando, mas vai operar mais forte a partir de hoje à noite. Essa é a parte mais importante, irmão. Levanta suas mãos. Aleluia, aleluia. Isso é para a tua igreja, isso é para a tua vida, amém? Você crê nisso? As palavras foram liberadas para a igreja e para a vida dos teus pastores. O que é liberado para a vida do teu pastor, se você está associado à visão que Deus deu a ele, vem para a tua vida. Te alegra. Não, é só o pastor que está recebendo. Não, meu irmão, é você. Quando você se associa a isso, isso chega para a tua vida. A Bíblia fala sobre o óleo que desce pela barba de Arão e toca as vestes. A gente entende que é algo que começa por cima e vai descendo e toca em quem está junto, em quem está associado. Isso toca a tua vida. Essa unção que está sobre esse lugar toca a tua vida. Muda a tua vida, muda a tua história, muda os teus resultados. Eu sei, meu irmão, o que eu estou te falando. Eu sei quando eu me associei a essa visão. Eu não tenho 10 anos de crente não, mas eu tenho 11 anos de verbo da vida. Eu já fui crente de outra igreja e não falo mal de igreja nenhuma. Cada uma cumpre o seu propósito. E é bênção. Mas essa visão da palavra da fé, ela me levou para outro nível. Eu sei quantas coisas o pastor falava que eu não entendia. E às vezes eu achava que era desnecessário ou que era exagero. Mas eu fui me submetendo àquela palavra. Eu fui me submetendo àquela visão. E depois eu comecei a ver esses resultados na minha vida. E aí quando você começa a ver os resultados, você já não se questiona mais. E aí quando chega alguém para dizer: olha, isso aí não é de Deus não, você não tem mais dúvida, porque você tem experiências. Você tem experiências com Deus através de uma vida de fé. Deus não te chamou para resultados normais. Deus não te chamou para uma vida normal.
para uma vida faltando, uma vida de pouquinho, de tiquinho. Ah, é isso aqui, ah, esse mês eu estou me esforçando para pagar. Não! Você pode até estar vivendo isso hoje, mas não pense que a tua estação define a tua vida. É uma fase, se for isso, é uma fase, mas não more na fase, não crie uma casa na fase. Pode até fazer uma tenda ali para se proteger da chuva, mas não constrói uma casa em uma fase. Essa é uma fase. O que Deus tem para você é uma vida abundante, é uma vida próspera. A gente tem muito para fazer nessa localidade, a gente tem muita vida para alcançar, tem muita gente para tocar, tem muito perdido para ser alcançado. A gente vai começar projetos sociais para matar a fome de pessoas, para treinar pessoas, trazer dignidade para pessoas. A gente vai fazer tudo isso. Mas entende que a gente precisa ter uma visão próspera para fazer isso. Como eu vou entrar em um lugar de pobreza com uma mentalidade pobre? Eu preciso entrar com a mentalidade do reino, para que eu pegue essas pessoas e mude a mentalidade delas. Se eu entrar com a mentalidade pobre, eu vou abraçar ela para chorar junto. Vai dizer, eita, como está difícil. E ela diz que está difícil, você diz que está difícil também. Ela diz, ah, está doendo. Aí você não sabe como dói na minha vida. Começa a chorar os dois. Não, meu irmão. Você chega com a solução. Ei, está doendo, mas existe uma solução. Ei, está faltando, mas existe uma abundância. Ei, está difícil, mas Deus tem uma solução. E essa solução chegou hoje através da minha vida. Você foi chamado para ser uma resposta. Em um mundo perdido, em um mundo caído, eles precisam de um farol. E você foi chamado para, através de Cristo, ser esse farol, ser essa resposta para o mundo. Aleluia! 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 Te convido a ficar de pé. Eu quero te convidar hoje a tomar uma decisão de andar, de agir, de se mover pela fé. Tome uma decisão, se firme nisso que eu estou te falando. Eu não estou falando nada baseado em conhecimento humano ou natural. Eu estou falando baseado na palavra. Tome hoje a decisão. Ah, independente do que aconteça lá fora, eu vou ficar com a fé. Eu vou ficar com a palavra. Ah, mas se levantou uma barreira. Mas se alguém disser em seu coração, se alguém disser e não duvidar em seu coração, disser essa barreira sai, sem duvidar, ela vai sair. Se eu ouvir continuamente a palavra, se eu receber continuamente o que a palavra tem para a minha vida, se eu crer nisso, se eu falar isso, e se eu andar de acordo com o que eu estou falando, irmão, os teus resultados não serão naturais. Não será comum o que vai acontecer na tua vida em 2024. E as pessoas vão olhar e vão dizer como ele chegou aqui, como ela chegou aqui, como está vivendo isso. E não vai haver dúvida se foi Deus agindo na tua vida ou não. O pastor Scott Webb, americano, ele falou certa vez, existe um dito lá nos Estados Unidos, que é sobre tartaruga no poste. Que se alguém passar e ver uma tartaruga no poste, ele sabe que alguém colocou ela lá. Porque a tartaruga ela não tem como subir em um poste. A formação do corpo dela, o tamanho das patas dela, não permitem que uma tartaruga suba em um poste. Então quando alguém passa e vê uma tartaruga no poste, ele tem certeza, alguém colocou ela lá. O que Deus vai fazer na tua vida, quando alguém olhar para você, não vai ter dúvida se você chegou lá sozinho. Ele vai dizer, alguém colocou ele lá. Alguém colocou ela lá. Foi Deus que colocou ela lá. Foi Deus que fez ele chegar lá.
Foi Deus que gerou esse resultado na tua vida. Resultados extraordinários para a tua vida em 2024. Te prepara, meu irmão. Te prepara, está só começando. Eleva a tua expectativa. Aleluia. E como a gente falou em dizer, de acordo com o que está crendo, então eu vou te convidar a fazer confissões de fé junto comigo nessa manhã. Diga, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou viver tudo que a Bíblia diz que eu posso viver. Eu vou avançar em tudo que eu fizer. Onde eu coloco a mão, eu prospero. Onde eu coloco os pés, possuo. A minha casa é um ambiente de paz. O meu lar, a minha família são uma resposta para as pessoas. Nós somos um exemplo de amor, de fé, de honra e de respeito ao Senhor e aos seus princípios. E eu declaro que 2024 será um ano de maior crescimento que eu já experimentei na minha vida. E eu declaro ousadia para ser resposta de oração na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. E eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. E eu creio em ti. Cremos em ti, cremos em ti. E a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus.
tempestade, vento forte, não vão roubar minha fé em ti, meu Deus. a tempestade e o vento forte não vão roubar A minha fé em ti, meu Deus. a tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, a tempestade, meu a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti. A tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. A tempestade, o vento forte Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. a tempestade e o vento forte não vão Em ti, a meu tempestade, o vento forte não vão roubar a minha a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu a tempestade, Deus. A tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti. Temer porque se eu estou teu nome haja o que houver, eu não vivo do que, mas vivo Aleluia. Lá em Hebreus 11, 1 vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você não precisa ver, você não precisa ter nada para se apoiar, basta você crer, ter a certeza. No versículo 2 ele vai dizer: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela
palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus criou as coisas falando. Deus criou as coisas através da sua palavra. Tudo que você vai viver na sua vida vai ser determinado pelas coisas que você vai falar através da fé. Creia nisso, se mova de acordo com isso. E eu só peço uma coisa: traz o testemunho para mim depois. Pastor, aquilo que o senhor falou, eu estava crendo para algo, se manifestou na minha vida. Eu recebi naquele dia e se manifestou na minha vida. Aleluia, aleluia. Você pode sentar? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria perguntar se nessa manhã tem alguém aqui que ainda não fez de Jesus o Senhor de sua vida. Ouviu essa palavra, percebeu a importância de andar com Ele, de andar com Jesus, de que Jesus seja o centro de sua vida. Tudo isso que a gente vive pela fé, que a gente alcança pela fé, foi por causa do sacrifício de Jesus por nós. Ele que nos deu essa autoridade de usarmos o nome dEle e declararmos as coisas e essas coisas acontecerem. Ele que nos livrou da miséria, Ele que nos livrou da doença, mas Ele nos livrou também da morte eterna. E essa morte eterna, eu consigo ficar livre dela por causa do sacrifício dele. Mas o que eu preciso fazer? Receber a Jesus como Senhor da minha vida. Fazer um compromisso com Ele. E através da fé, porque eu não vejo nada acontecendo, mas eu creio que eu passo a nascer de novo, a ser uma nova criatura, onde as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tem alguém nessa manhã, nesse lugar, que ainda não fez Jesus o Senhor da sua vida e deseja fazê-lo nesse momento? Levanta a tua mão e a gente vai orar por você. Essa é a maior dádiva que existe. É o maior presente que existe. Tem alguém, ou alguém que queira voltar para os caminhos do Senhor? Firmar um novo compromisso com Ele. Pode ser que tenha alguém nessa manhã que não esteja afastado, que já nasceu de novo, está firmado na palavra, mas está distante. E o Senhor te chama para mais perto. Você não precisa vir aqui não, mas o Senhor te chama para mais perto. Estar mais perto dEle. Ter uma comunhão com Ele contínua, constante. Não de vez em quando, não. O Senhor não quer de vez em quando. Ele pagou o preço pela tua vida completa. Não foi pela tua vida, 10% da tua vida, não. Ele entregou a vida dele completa. Não entregou 10% da vida dele, não. Então não serve 10% da minha vida para Ele. Só serve a vida toda. Ele não negocia isso. Se tem uma coisa que Ele não negocia, é isso. Não, vou ser mais ou menos crente. Não, vou ser quase crente. Quase crente. Se Jesus voltar, quase sobe. Não seja quase crente. Seja crente mesmo. Tem uma história que o pastor Saulo até já contou aqui. Uma pessoa chega para um rapaz e diz: onde é que tem uma igreja de crente aqui? Ele diz: só tem ali na frente. Mas lá na frente, na terceira rua, você virar à esquerda, aí lá tem uma igreja de crente mesmo. Seja o crente mesmo. Crente de verdade. Crente que não negocia princípio. Crente que não se envolve com o mundo. Amém? Eu não tinha pensado em falar nisso, nem programado, mas o Espírito está me movendo para isso. Certamente, pelo menos uma pessoa aqui está sendo alcançada com essa palavra. Tenho certeza disso. Mas o que você vai fazer com essa palavra, aí é responsabilidade sua.
não é minha nem de Deus. Deus libera a palavra, Deus me diz para falar algo, eu falo. Então Deus está isento, eu estou isento, porque eu disse. Aí você é que escolhe o que você vai fazer. O pastor falou, de fato é verdade mesmo aquilo lá. Era para mim. Eu não vou mudar nada não. Não faz isso. Se move, muda algo. Se Deus está tratando contigo, muda algo que precisa ser mudado. Amém? Orar. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, por esse tempo preciosos na tua presença, Senhor. Obrigado por cada palavra liberada, obrigado pela unção disponível nesse lugar, obrigado por cada ensinamento que o Senhor nos traz a cada dia, Pai. Leve cada um dos meus irmãos e irmãs em paz de volta para os seus lares e mais tarde que estejam aqui também para juntos cultuarmos ao Senhor. Declara a tua bênção e a tua proteção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vá em paz, até mais tarde. Convida teu irmão para almoçar. Paga o almoço para ele.